Gente, nós estamos no Salmo 34 e hoje nós vamos para o verso 15. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Amém? Fala após mim, diga: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Levante sua mão direita assim e fala: Deus quer me abençoar. Amém, gente? Quando nós lemos esse verso aqui, já temos essa compreensão, né? Os olhos do Senhor, obrigado, querida, voltam-se para os justos e os seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. Deixa eu ler o 16 também, só para me te dar uma palavra no início aqui, uma introdução. O 16 diz assim: o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam mal, para apagar da terra a memória deles. Forte isso, não é? Existem duas coisas que atraem o olhar do Senhor automaticamente. Diga: duas coisas que atraem o olhar do Senhor automaticamente: justiça e injustiça. Essas duas coisas atraem o olhar do Senhor automaticamente. Os justos na terra atraem o olhar do Senhor, mas também o ímpio, a maldade na terra também atrai o olhar do Senhor. Isso é coisa que acontece automaticamente, e é o que o salmista está dizendo. Agora, no verso 15 que nós estamos lendo hoje, estamos estudando, eu estava conversando com o Ex hoje mais cedo, falando com ele que só nesse verso 15 a gente tem muita mensagem, mas vamos por etapa. O verso 15 começa dizendo assim: os olhos do Senhor, não é isso? Voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Quando a Bíblia fala assim, os olhos do Senhor voltam-se para os justos, o que a gente tem que inicialmente pensar? Nós temos que pensar que essa expressão, os olhos do Senhor, ela faz referência, ou ela aponta para a presença de Deus em todos os lugares. Diga: a presença de Deus em todos os lugares. Os olhos do Senhor está em todo lugar. Deus é um Deus onisciente, onipresente, melhor falando de presença, Ele é um Deus. Ele é um Deus onipresente. Diga: onipresente. O que é um Deus onipresente? É um Deus que está em todo lugar. Sabe que um dia, não sei se foi a Natália, se foi o Davi, que era menor, eles me perguntaram como explicar um Deus que está em todo lugar. Aí eu usei a expressão do ar. Você pode ver aqui o oxigênio? Não. Mas você pode sentir? Se você tampar? É, feia essa palavra, né? Se você, mas não tem outra. Se você tampar o nariz aqui, ó, e ficar aqui, você vai ver o quanto que o oxigênio é importante, que você não pode viver sem ele. Sim ou não, gente? Quem já fez o teste assim de ficar segurar o máximo de tempo sem ar? É um negócio terrível. A onisciência, a onipresença de Deus pode ser interpretada assim: eu não vejo, mas eu dependo. Amém? Eu não vejo Deus, mas eu dependo dele para me viver. Ele está em todo lugar, como o oxigênio, como o ar, está em todo lugar. Eu estou aqui, eu viajo 7.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, entro no avião, viajo 10 horas, chega lá, tem oxigênio lá. Isso é um tipo de você entender o que é Deus, a grandeza de Deus. Eu não posso tocar, mas eu posso sentir, e eu dependo para mim viver. Então os olhos de Deus,
quando o texto começa, quando o salmista está dizendo, os olhos do Senhor, ele se volta, a primeira coisa que você tem que entender é que os olhos do Senhor estão em todo lugar, porque o Deus é um Deus onipresente. Provérbios 15:3 diz que os olhos do Senhor, está onde, gente? Em todos os lugares, contemplando os maus e os bons. Lembra que eu disse? Tem duas coisas que atraem o olhar do Senhor de forma automática: bondade e maldade, justiça e injustiça. Isso atrai o olhar do Senhor. E aí, por que é importante a gente entender essas coisas? Porque o que faz você viver uma vida cristã autêntica é, primeiramente, você conhecer a soberania, a grandeza e se relacionar com esse Deus onipresente. Você saber que Deus está em todo lugar, que os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Amém ou não amém? E aí eu fiquei pensando alguns textos que pudessem fortalecer essa verdade no seu coração. Dá uma olhadinha comigo para você ver. Olha que coisa linda, gente. Jeremias 23. Aleluia. Nós vamos ficar só nisso aqui hoje, tá? Jeremias 23, 24. Olha que coisa linda que está escrito aqui sobre o meu Deus, sobre o seu Deus, sobre o nosso Deus. Aleluia. É verdade, pastor, que aonde eu estou Deus está? Olha o que diz aqui, Jeremias 23, 24. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Quem já leu isso aí na Bíblia, gente? Que coisa linda. Poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche o céu e a terra? Olha para você ver se não é possível a gente, para melhorar a compreensão de você ver Deus a partir do oxigênio. O que enche a terra? Oxigênio, está aí, ó, é Deus. Não estou falando que o oxigênio é Deus, não, para você entender. Enche a terra. Aonde você vai, você, ó, Deus presente. Diga aleluia. Pode alguém se esconder, pode alguém correr, pode alguém fugir, não tem jeito. Olha o que Jó falou em Jó 28 e 24. Os olhos do Senhor estão sobre os justos. Jó 28, se não me engano, verso 24. Aleluia. Você que está em casa pode dar glória a Deus aí, aleluia. Vai sendo abençoado e vai dando glória a Deus. Escreve aí nos comentários, aleluia, o meu Deus é um Deus que está em todo lugar. Faça como Maria José, os olhos do Senhor volta-se para o justo, aleluia. Jó 28, 24. Aleluia. Aqui, ó, vou ler o 23 também. Diz assim: Deus conhece o caminho, só Ele sabe onde ela habita, pois Ele enxerga os confins da terra e vê tudo o que há debaixo do céu. Os olhos do Senhor, Ele vê tudo. Você está sendo oprimido? Você está sofrendo alguma coisa? Nunca duvide, jamais esqueça que os olhos do Senhor estão sobre você. Pode acontecer o que acontecer, os olhos do Senhor estão sobre você. Principalmente você que é justo. Eu sou justo? Por que não? Se você não estiver no padrão de justiça, não tem lugar no céu para você. Nós somos justos não porque somos bons, mas porque Jesus é bom. Não é? Então os olhos do Senhor estão em todo lugar. Olha aí, eu lembrei de um outro texto que vocês conhecem mais provavelmente, Salmo 139. Vamos lá. Olha o que o salmista falou aqui. Eu gosto de ler os salmos, gente. Gosto de ler as palavras de Davi principalmente, porque Davi, ele tinha uma experiência muito grande com esse Deus que era soberano, que era o Senhor da vida dele. Não é à toa que Davi foi chamado de amigo, homem segundo o meu coração, porque Davi, apesar das suas crises, dos seus problemas, dos seus pecados, ele conhecia Deus, ele sabia que ele era amado do Senhor,
e ele vivia de alguma forma dentro dessa realidade. Eu sou amado, eu sou abençoado, Deus quer me abençoar, apesar de mim. Lembra que eu ministrei no EPAL aqui? Deus quer fazer coisas grandes, apesar de nós. Deus quer fazer coisas maravilhosas na minha vida, apesar de mim. Eu não sou merecedor, mas Ele me ama. Isso é lindo. Salmo 139. Quem achou? Olha o verso 5. Olha aquela música, né, daquela menina que trabalha com as crianças. Olha o nosso Deus grandão, né? Olha o nosso Deus grandão. Diz assim: tu me cercas, 139:5, por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Deus na frente, Deus atrás, a mão de Deus sobre a nossa vida. E olha o verso 7: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, lá também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão. Sabe aquele dia que você está mal? Quem já passou por isso? Aquele dia que você está mal, você está pedindo a morte. Oh Deus, por que eu não morro hoje? Por que o Senhor não prepara o vaso e não leva? Quem já passou por isso? Né? Prepara o vaso e leva, Jeová. E aí você acha assim, nó, eu estava mal, eu estava acabado aquele dia, nó, eu entristeci o Senhor. Olha o que diz aqui o texto: mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. Gente, vamos estudar o Salmo 139 umas quinta-feira, mas vai ficar 6 meses. Hein? Olha, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Sabe aquele dia mais escuro que para você sim está tudo apagado? Deus está te vendo. Os olhos do Senhor estão sobre você. Naquele dia mais temeroso, naquele dia mais sombrio, naquele dia onde você está, Deus, eu não sei se você, de repente eu estou falando alguma coisa aqui que você viveu ou vive, aquele dia que você fala, para que eu nasci? Aquele dia que você fala como salmista, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Se não me engano, foi Jó que falou, que o dia do seu nascimento deveria ser tirado do calendário. Sabe esse dia? Você fala assim, não tem mais jeito. Os olhos do Senhor estão sobre você. Ele está dizendo, fica firme. Eu estou te vendo. Eu estou te acompanhando. Eu estou te seguindo. Eu sou contigo. Diga aleluia, gente. Ele é o nosso Deus. Sabe quando? Quando você estava lá no ventre da tua mãe, verso 16 diz, os teus olhos, olha o salmista falando, Senhor, quando os meus ossos ainda eram informes, o Senhor já me via. Os olhos do Senhor já estavam lá. Oh glória, deixa eu ver o horário aqui. Só tenho 4 minutos. Diz aqui, Salmo 34. Salmo 34, verso 15, né? Os olhos do Senhor voltam-se para os justos. E aí nós vamos ter que estudar isso semana que vem. Como fica então a expressão, os olhos do Senhor se voltam para o justo? Aí eu quero te lembrar daquela palavra que nós
pregamos domingo. Os olhos do Senhor estão contemplando a todos, mas eu, em especial, posso chamá-lo a atenção. E aí nós vamos falar disso quinta-feira, pode ser? Amém? Eu posso chamá-lo a atenção. E como que eu chamo a atenção? Mérito meu? É disso que eu vou te mostrar, que não é mérito seu. É a nossa realidade em Cristo. Eu ando na convicção que os olhos do Senhor... Esses dias, irmãos, eu vou te contar uma historinha aqui, que eu vejo Deus em tudo. Acho que eu comentei com o pastor Zé Marcos. Eu fiz uma viagem rápida e, de certa forma, urgente. Rodei 300 e poucos quilômetros. E parei o carro lá em casa. No outro dia, entrei no carro de novo. Saí com o carro. Quando entrei na 040, o carro deu problema. Aí eu fico pensando, o que um selo lá do carro, do bloco do carro furou? E eu fico pensando, podia ter furado lá no meio do caminho comigo? Podia ou não podia? Eu podia estar lá no breu, lá na BR, sozinho, aquilo ter furado lá comigo? E se o celular sem sinal, nem para me chamar o reboque? Podia. Parei o carro aqui hoje, sem nenhum problema. Saí com ele amanhã. Quando eu entrei na BR, o carro acendeu a luz vermelha, tive que parar. Aí alguém fala assim, isso é coincidência. Meu irmão, isso é favor de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre a gente. Mas deu problema, gastaria muito mais se ele tivesse quebrado na estrada. Entende essas coisas? Então a gente precisa andar nessa convicção que os olhos do Senhor estão sobre nós. E aí semana que vem nós vamos falar por que os olhos do Senhor estão sobre nós, principalmente sobre você. Nós vamos falar disso quinta-feira. Por que os olhos do Senhor principalmente estão sobre você? E você vai sair daqui muito abençoado quinta-feira. Hoje você já está saindo abençoado, sim ou não? Os olhos do Senhor estão sobre mim. Aonde quer que eu esteja, no dia mais escuro ou no dia da minha alegria, os olhos do Senhor permanecem sobre mim. Não importa o que está acontecendo, os olhos do Senhor estão sobre mim. E nós vamos deixar essa pergunta para quinta-feira. Como fica então a expressão, os olhos do Senhor se voltam para o justo? Nós vamos entender isso melhor em nome de Jesus. Espero ter abençoado. Espero que você saia daqui animado. Amém? Se você saia daqui enxergando isso, a mão de Deus está sobre mim. Amém? A mão de Deus está sobre mim, Deus está comigo, Ele está no controle de todas as coisas, e nós vamos assim andar, viver e experienciar Deus em nome de Jesus. Eu confesso para você que hoje eu fiquei uma hora e meia lendo o verso 15 e o verso 16, e eu enchi aqui 3 folhinhas cheias para a gente conversar. Vai aí mais umas 2 ou 3 quinta-feira desses 2 versos. Eu espero que sua vida seja muito abençoada. Amém? Vamos nos colocar sobre os nossos pés. Eu quero fazer uma oração por você hoje. Hoje eu não vou orar repreendendo coronavírus, nada disso não. Hoje eu vou orar pedindo ao Senhor que Ele aquece o seu coração com aquilo que eu chamo de confiança. Estava falando com o pastor Juraci esses dias, e a gente conversava, e eu falava com ele até riu. Foi com o doutor Irlan. Eu falava com ele o seguinte, que nesses dias de crise, eu esperava uma igreja, eu esperava crentes mais crentes. Entendeu a minha fala? Eu esperava crentes mais crentes. E a nossa tristeza, não só minha, mas dos pastores que eu tenho conversado, que a gente tem enxergado uma igreja, crentes mais incrédulos. Sabe? Isso machuca meu coração, e eu imagino de Deus. Eu insisto em falar, a única coisa que Deus espera de nós é que Ele seja acreditado. Quando eu faço de um vírus algo maior do que o meu Deus, eu acho que Deus olha para a gente e fala, não, sabe?
será que é só você lembrar daquele texto que diz, né? Será que a vida, será que o corpo não é maior do que a vestimenta? Será que a vida não é mais do que o alimento? Será que Jesus não é maior do que essas doenças, esses vírus? Então eu quero orar e eu queria que você orasse. Fala: Senhor, aumenta a confiança no meu coração. Eu quero ser mais crente. Amém? Eu quero acreditar, Senhor. Sabe o que é? Crente é aquela pessoa que ele crê cegamente. Aí fala assim: como crê cegamente? Eu posso não estar vendo aqui com os meus olhos, mas no meu espírito eu vejo. Sabe? Crer cegamente nesse sentido. Às vezes os meus olhos não estão vendo nada, mas aqui dentro eu creio, eu vejo. Eu tenho certeza que Deus é por mim. Ele está comigo, Ele está conosco. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Vamos orar por isso, vamos, faça a sua oração. Fala, peça o Senhor para fazer de você uma pessoa mais crente. Você que tem casa, reúne a sua família, ore e fala: Senhor, aumenta-nos a fé, Senhor. Fortalece o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Isso é, a fé das pessoas ia se esfriar. As pessoas iam começar a deixar a fé, abandonar a vida de fé. Oh Deus, mas nós oramos nesta hora como igreja, debaixo desta palavra que nós recebemos hoje, que os teus olhos estão sobre nós. Oh Deus, que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos guardando, que o Senhor está nos protegendo. Não importa se para a direita ou para a esquerda, para o alto ou para baixo, em todo lugar o Senhor está. Oh Deus, dá-nos uma esperança de fé, faz-nos mais crentes, faz-nos mais convictos, Senhor. Nós queremos andar por fé e não por vista. Nós queremos andar em fé, confiante naquilo que o Senhor está dizendo, naquilo que está escrito, naquilo que o Senhor fala ao nosso respeito. Nós queremos andar na confiança que o Senhor vai cada dia mais trabalhar em nosso favor, que possamos descansar em Ti, Deus, mesmo no meio da maior crise, mesmo no meio do maior problema, mesmo no meio da pior situação financeira, que possamos descansar no Senhor, que Tu és o Deus que cuida de nós, e o Senhor está usando, o Senhor está fazendo alguma coisa para nos abençoar. Cremos, ó Pai, em nome de Jesus nisso. Vamos viver essa realidade. Repreendemos todo espírito de incredulidade, todo espírito mundano, toda malignidade, e descansamos no Senhor e declaramos: Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Tu és o nosso descanso. Aleluia. Nós vamos viver, ó Pai, a realidade do Salmo 91, verso 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Seja conosco, Senhor, traz descanso e confiança ao nosso coração, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Se você crê, diga amém. Glória.